Presta atenção. Pare tudo o que você está fazendo agora e escute esse relato. O que essa irmã adventista, pregadora, temente a Deus contou, é real, é verdadeiro. Eu tenho certeza disso. Isso é coisa de quem tem experiência com Deus. Eu quero que você conheça essa história. Quero que você saiba disso, você precisa saber. A igreja não tem levado isso a sério. Dificilmente você escuta alguém falando do assunto. Ela vai falar tudo. E o que ela viveu tem tudo a ver com o que temos falado aqui no canal. E a Bíblia fala, o Espírito de profecia fala. Presta atenção. Confesso que, mesmo após mais de 25 anos dentro da Igreja Adventista, eu não conhecia de fato a profundidade da mensagem da reforma do vestuário. Quantas vezes ouvi pregações rasas, mensagens superficiais, como se fosse algo sem importância. Mas quando conheci essa verdade, eu percebi o quanto o inimigo trabalha para manter o povo de Deus na ignorância. A reforma do vestuário é um chamado para nós nos separarmos do mundo, uma mensagem clara de distinção. E eu, como muitos outros, fui vítima da falta de clareza sobre isso. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 15. Foi justamente quando eu ainda estava ignorante a essa mensagem, que algo impactante me aconteceu. A misericórdia de Deus se mostrou presente na minha vida de forma que eu jamais esquecerei. Você vai entender como ele interveio naquele momento. Eu sempre fui ativa na igreja, era missionária, dava estudos bíblicos e fazia pregações. Participava de todas as atividades com zelo. Lembro-me de um domingo à tarde, quando decidi fazer um passeio no shopping com meu caçula. Como era meu costume, não usava calça, já que sairia dali direto para o culto da noite. Naquela tarde, escolhi uma saia e uma blusinha sem manga para vestir. Quando estava diante do guarda-roupa, algo inesperado aconteceu. Uma voz, forte e clara, soou em minha mente. Escolha outra roupa, porque hoje você será a pregadora. Não era meu pensamento, nem uma sugestão de outra pessoa. Era algo divino. Na hora, achei estranho. Pensei que fosse algo absurdo. Afinal, eu não estava escalada para pregar. E, ignorando o aviso, vesti a blusinha sem manga e segui em frente. Mal sabia eu que aquela voz era um alerta do Espírito Santo. Ao sair do shopping e chegar à igreja, fui recebida por um dos anciãos, visivelmente desesperado. O pregador da noite havia enfrentado um imprevisto e ele me implorou para assumir o sermão. Naquele instante, meu coração gelou. Lembrei-me da voz que ouvi mais cedo. Eu estava vestida inadequadamente. Claro, a maioria das pessoas ali provavelmente acharia isso irrelevante, afinal, Deus olha para o coração, como muitos dizem. Mas eu sabia que isso era importante. Respondi ao ancião que não poderia pregar porque minha roupa não era adequada para estar no púlpito. Ele insistiu, disse que não tinha problema, mas eu me neguei. Para mim, tinha, sim, um grande problema. Então, a solução foi buscar uma blusa mais apropriada na sala de doações da assistência social. Conseguimos encontrar uma, e eu subi ao púlpito para pregar, mas o que ficou gravado em minha mente foi o alerta que Deus me deu. Ali, tive certeza de que Ele se importa com o que vestimos, principalmente ao estar diante do seu povo. Porque, assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 15. Quantas vezes não damos importância ao que vestimos? Achamos que Deus só se importa com o coração, mas a Bíblia e o Espírito de profecia nos ensinam o contrário. Ellen White foi clara ao dizer que o vestuário é um reflexo do caráter, e que deve ser modesto, simples em harmonia com os princípios de Deus. E esse princípio não é para ser ignorado. Afinal, não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 16. A reforma do vestuário está intimamente ligada à reforma de saúde. São dois aspectos que preparam o povo de Deus para receber a chuva do Espírito Santo. Ellen White nos adverte que quem não prestar atenção a essas mensagens não estará apto para o poder do céu. É por isso que Satanás tenta abafar essas verdades dentro da igreja. Ele sabe que, se continuarmos ignorando a reforma, não estaremos prontos para o que está por vir. Desde o princípio, Deus nunca foi indiferente ao vestuário do seu povo. E, se você ainda tem dúvida disso,
Olhe para o que aconteceu no Jardim do Éden. Quando Adão e Eva pecaram, a primeira coisa que fizeram foi tentar se cobrir com folhas de figueira. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus rejeitou essas folhas. Isso mesmo. Ele olhou para aquelas tentativas humanas e descartou. Por quê? Porque as folhas de figueira não tinham nada a ver com o plano de redenção, nada a ver com a fé no sacrifício de Cristo. Elas representavam a tentativa falha e superficial do homem de resolver o problema do pecado por conta própria. O pecado exige sacrifício, exige sangue. Deus queria algo muito mais profundo, algo que apontasse diretamente para o sacrifício do Cordeiro de Deus. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Gênesis 3, verso 21. E o que isso significa? Que aquela pele não era qualquer coisa. Era um símbolo do sacrifício de Cristo, aquele que viria para nos cobrir com sua justiça. Agora me escuta. Se Deus rejeitou as folhas porque não tinham a ver com o sacrifício, você acha mesmo que Ele aceita qualquer roupa que você escolha hoje sem pensar se isso glorifica o Cordeiro? Cada peça de roupa que vestimos prega uma mensagem sobre o que cremos. E é aí que muitos erram feio. Quantas vezes você já vestiu algo só porque estava na moda ou porque te fazia sentir bem, sem pensar se aquela roupa glorificava a Deus? Ah, mas deixa eu te lembrar. A nossa roupa prega. Sim, a maneira como nos vestimos diz muito sobre em quem acreditamos. E você, está pregando Cristo com o que veste, ou está pregando o mundo? Ellen White deixa claro que o vestuário modesto, simples e em harmonia com os princípios de Deus é o reflexo do nosso caráter cristão. Nosso vestuário é um testemunho visível de nossa fidelidade a Cristo e à sua mensagem. Se a roupa não aponta para Cristo, se não reflete a fé no Cordeiro, então ela está fazendo o oposto. Está pregando uma mensagem de conformidade com o mundo. E aí, qual é a mensagem que você está passando com seu vestuário? Eu te pergunto, você está usando as folhas de figueira modernas, roupas que são confortáveis e populares, mas que não têm nada a ver com a fé no sacrifício de Cristo? O mundo quer que você pense que isso não importa, mas Deus já provou lá no Éden que importa sim. Ele recusou o improviso humano e exigiu algo que simbolizasse o sacrifício, algo que demonstrasse a fé no Salvador. Por que fostes comprar? Sabe por que tantas igrejas evitam pregar sobre a reforma do vestuário? Porque é uma mensagem que confronta. É fácil falar de salvação, mas difícil falar de transformação verdadeira, que inclui nossos hábitos, nosso vestuário e o testemunho que damos ao mundo. O inimigo sabe que essa questão é vital. Por isso ele confunde as mentes dizendo, Deus não se importa com o que você veste. Mas Deus se importou lá no jardim, e Ele continua se importando hoje. Sejamos honestos. Quantas vezes já escolhemos nossas roupas sem pensar se agradariam a Deus, mas apenas se agradariam aos homens, a nós mesmos? Quantas vezes vestimos algo para parecer mais atraentes, para nos destacar? Essa é a armadilha do inimigo. O mundo é um campo de batalha. Estamos em luta com as potestades das trevas, e nossa aparência externa deve dar testemunho de que estamos do lado de Cristo. Quer mais uma prova bíblica? Olha para o que Paulo disse em sua primeira carta a Timóteo, capítulo 2, verso 9, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia. O que isso significa? Que as vestes não são neutras. Elas carregam uma mensagem. Deus deixou claro que as roupas não são meras peças de tecido. Elas simbolizam caráter, pureza e reverência. Cada vez que nos vestimos de forma inadequada, estamos enviando uma mensagem errada ao mundo e, pior ainda, desonrando o nosso Senhor. Nós não podemos esquecer que fomos chamados para ser diferentes. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12, verso 2. Isso inclui também uma renovação do guarda-roupa. Se há um exemplo claro na Bíblia de que Deus leva o vestuário a sério, esse é o dos sacerdotes. E se você ainda tem dúvidas sobre isso, abra Êxodo 28 e veja como Deus não só se importou, como ele deu instruções detalhadas sobre o que o sumo sacerdote deveria usar. Não foi algo aleatório, muito menos opcional. Cada peça tinha um significado profundo, e Deus não permitiu que o sacerdote escolhesse por si mesmo o que vestir ao entrar em sua presença. E farás vestes santas a Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Êxodo 28, verso 2. Percebe o que Deus está dizendo aqui? As vestes não eram para agradar ao homem, nem para seguir o padrão de moda da época. Eram santas, e isso significa que eram separadas para um propósito especial, para a glória de Deus.
Quando Arão e os outros sacerdotes vestiam essas roupas, eles estavam demonstrando respeito, reverência e obediência ao Senhor. Deus não deixou margem para a opinião pessoal ou para o gosto pessoal. Ele exigiu pureza, separação e santidade até nos mínimos detalhes. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta direta. Se Deus exigia que os sacerdotes, aqueles que ministravam em seu nome, vestissem-se de maneira santa e específica, o que te faz pensar que Ele não exige o mesmo de nós hoje? Somos chamados de sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. 1 Pedro 2, verso 9. Ou seja, a maneira como nos vestimos também precisa refletir essa santidade e separação. Quando você se veste para adorar a Deus, suas roupas estão pregando uma mensagem. O que elas estão dizendo? Estão mostrando que você se conforma com o mundo, ou que você é separado, santificado, dedicado ao Senhor. Olhe para o vestuário dos sacerdotes, o manto, a estola sacerdotal, a mitra, a coroa. Cada um desses elementos foi cuidadosamente desenhado por ordem de Deus. A pureza do exterior refletia a pureza do coração. E Ellen White, em seus escritos, é muito clara quando nos alerta que a maneira como nos vestimos é um reflexo direto da reverência que temos pelo nosso Criador. Você pode pregar o quanto quiser sobre santidade, mas se sua aparência não reflete isso, sua mensagem perde a força. O que você veste diante de Deus revela o que está no seu coração, revela seu nível de reverência e obediência. E não caia na mentira de que Deus olha só para o coração. Se fosse assim, Ele não teria dado instruções detalhadas sobre as vestes dos sacerdotes. Se fosse assim, Ele não teria se importado com o que Adão e Eva vestiram no jardim do Éden. O que acontece é que Satanás quer que você acredite que isso não tem importância, porque ele sabe que uma vez que você se conforma com o mundo no exterior, você também estará se conformando no interior. O exterior importa sim. Por isso Paulo nos alerta: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12, verso 2. Essa transformação é completa, de dentro para fora. Pense bem, se você estivesse no lugar de Arão, se vestiria de qualquer jeito para ministrar diante de Deus? Claro que não. Então, por que muitos hoje acham que podem vir à igreja ou se apresentar diante de Deus sem o devido respeito em suas vestimentas? Deus exigiu vestes santas no passado e Ele ainda exige isso hoje. O padrão dele não mudou. Somos nós que temos sido complacentes. Agora é hora de acordar. Nós somos o povo de Deus, chamados para ser diferentes, separados do mundo. Quando vestimos algo que reflete a modéstia, a simplicidade e a santidade que Deus exige, estamos dando um testemunho poderoso de que pertencemos a Ele. Mas quando usamos vestimentas mundanas, indecentes ou inadequadas, estamos desonrando o Senhor e alinhando-nos ao espírito deste mundo. A verdade é que o nosso exterior também prega. E o que sua roupa está pregando hoje? Vamos continuar esse assunto falando sobre um dos pontos mais críticos: o vestuário como identidade, ou seja, como nossa roupa define a quem pertencemos. Ao longo de toda a Bíblia, o que o povo de Deus vestia não era apenas um detalhe estético, mas um símbolo poderoso de separação entre eles e o mundo ao seu redor. Olha o que está escrito em Deuteronômio 22, verso 5. A mulher não usará roupa de homem, nem o homem vestirá roupa de mulher, porque qualquer que faz isto abominação é ao Senhor teu Deus. Isso aqui não é uma regra temporária, não é uma questão cultural. É um princípio eterno de distinção. Deus deixou muito claro que Ele quer que seu povo seja diferente, não só no comportamento, mas também na aparência. E, neste contexto, o vestuário é um símbolo de identidade. Portanto, devemos desconfiar do que o mundo chama de roupa unissex, pois deve haver clara distinção entre a roupa do homem e a roupa da mulher. O que vestimos prega ao mundo a quem pertencemos, e Deus sempre exigiu que seu povo se mantivesse separado das nações pagãs. Agora, olha só o que temos visto dentro da Igreja Adventista. Modas mundanas, roupas provocativas, irreverentes, completamente fora dos padrões que Deus estabeleceu. Infelizmente, muitas mulheres e muitos homens adventistas estão ignorando esses princípios, trocando o chamado divino de modéstia e simplicidade por tendências que não têm nada a ver com o caráter de Cristo. E, quando nos vestimos assim, estamos rejeitando a distinção que Deus nos ordenou. Você pode até tentar justificar dizendo: mas Deus conhece meu coração. Claro que Ele conhece. E sabe o que Ele vê? Um coração que está mais preocupado em agradar o mundo do que em ser fiel a Ele. Ellen White é muito clara sobre isso.
Ela diz que nosso vestuário deve refletir simplicidade, modéstia e pureza, características que apontam diretamente para o caráter de Cristo. Agora, me diga, quando alguém se veste de forma sensual, provocativa, com roupas que seguem as últimas modas que exaltam o corpo e chamam a atenção para si, será que isso reflete Cristo? Não, não reflete. Isso é uma afronta ao chamado divino para sermos um povo peculiar. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Um povo diferente do mundo. Quando você escolhe se conformar com o que o mundo veste, você está dizendo, com suas ações, eu pertenço ao mundo. Deus sempre usou o vestuário como um sinal de identidade. O próprio Jesus, ao falar das bodas do Cordeiro, menciona a importância de estar vestido de maneira apropriada. O que você veste diz ao mundo quem você é e a quem você serve. Se você se veste como o mundo, se adota as modas imorais e sem pudor do mundo, está se conformando a ele. Mas, se você escolhe a modéstia, a pureza, a simplicidade, você está dizendo que é cidadã de um reino celestial, que você pertence ao Rei dos Reis. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. 1 aos Coríntios 10, verso 31. Isso inclui, sim, a maneira como você se veste. Cada escolha que fazemos, até na roupa que usamos, deve refletir a glória de Deus. Mas o que temos visto é um povo que está mais preocupado com o que as celebridades usam, com o que as revistas de moda ditam, do que em honrar o Criador. E isso precisa parar. Deus exige distinção, pureza e separação. A pergunta é, suas roupas estão pregando essa mensagem, ou você está se conformando com o mundo? Cada vez que você se veste, você está fazendo uma declaração de fé, está mostrando para quem você vive. E eu te pergunto hoje, você está vestindo a identidade de Cristo ou a identidade deste mundo pecaminoso? Agora vamos falar de um ponto que muitos querem ignorar ou suavizar. Deus também se importa, e muito, com a roupa que o seu povo no tempo do fim deve usar. E quem deixa isso muito claro é Ellen White, que escreveu sobre a reforma do vestuário cristão, alertando-nos de forma direta sobre a importância desse tema para aqueles que esperam a volta de Cristo. Não se engane, o modo como nos vestimos não é apenas uma escolha pessoal ou cultural, é uma questão espiritual que reflete diretamente nossa condição diante de Deus. Ellen White, em seus escritos, foi incisiva ao tratar da reforma do vestuário. Ela não mediu palavras ao dizer que a maneira como nos vestimos é um reflexo do caráter e da reverência que temos por Deus. Quando falamos em reforma, estamos falando de uma mudança profunda e radical. E, no caso do vestuário, é exatamente isso que Deus pede de seu povo, especialmente neste tempo final, em que o mundo está mergulhado em modas cada vez mais imorais e indecentes. Veja o que Ellen White escreveu. Em todos os tempos, a conformidade com o mundo tem representado um dos maiores perigos para o povo de Deus. Isso significa que cada vez que escolhemos nos vestir como o mundo, estamos nos colocando em perigo espiritual. A roupa que escolhemos não é neutra. Ela revela de quem somos servos e quem estamos glorificando. E por que a reforma do vestuário é tão importante no tempo do fim? Porque vivemos em uma era de decadência moral, em que o mundo está cada vez mais preocupado em exaltar o corpo, a sensualidade e o orgulho. As modas atuais estão completamente alinhadas com o espírito de rebelião contra Deus. Quando adotamos essas modas, quando seguimos o que o mundo promove, estamos dizendo ao universo espiritual que estamos nos conformando com o espírito deste século e não com o caráter de Cristo. Você está refletindo a modéstia e a pureza do reino celestial ou está se conformando com o espírito deste mundo decaído? O próprio Deus se importa tanto com esse assunto que ele inspirou Ellen White a escrever extensivamente sobre isso. Ela advertiu contra as modas do mundo, especialmente aquelas que comprometem a modéstia e a decência. E aqui está um ponto crucial. Se negligenciarmos essa reforma, estaremos nos afastando da verdade e comprometendo nosso testemunho diante do mundo. Isso não é um detalhe insignificante. É uma questão de identidade espiritual. No tempo do fim, Deus está chamando o seu povo para ser diferente, para ser separado, santo e irrepreensível, inclusive na maneira de se vestir. E se ignorarmos esse chamado, se escolhermos seguir o mundo em vez da palavra de Deus, estaremos rejeitando o próprio Deus. A reforma do vestuário é um teste de fidelidade, e aqueles que a ignoram estão, na verdade, rejeitando o chamado de Deus para a santidade. Então eu te pergunto, o que as suas roupas estão pregando hoje? Você está se alinhando com o reino celestial, ou está conformando-se com o mundo?
Este é o tempo do fim. E não podemos mais nos dar ao luxo de ignorar a reforma que Deus está chamando o seu povo a aceitar. Pare e reflita seriamente. Como você tem se apresentado diante de Deus? Como tem sido o seu testemunho em um mundo mergulhado na imoralidade e na sensualidade? Você, como homem ou mulher adventista, tem uma responsabilidade sagrada. Deus não nos chamou para nos conformarmos com o mundo, mas para sermos separados, santos e irrepreensíveis. E isso inclui a maneira como nos vestimos. Quantas vezes você já ignorou o chamado de Deus para reformar o seu vestuário? Quantas vezes escolheu seguir as modas do mundo, pensando que isso não era importante? Chega de desculpas. O tempo da ignorância acabou. Deus está pedindo agora uma mudança radical. Ele está chamando homens e mulheres a saírem do comodismo, a rejeitarem as tendências destrutivas deste mundo e a vestirem-se como verdadeiros embaixadores de Cristo. A reforma do vestuário não é uma questão de opinião pessoal. É uma ordem divina para todo aquele que deseja estar pronto para a vinda de Jesus. Cada escolha que você faz ao se vestir deve refletir a sua fé, o seu compromisso com a verdade e a sua separação deste mundo pecaminoso. E sabe o que acontece quando você ignora esse chamado? Você está declarando, com suas atitudes, que o mundo tem mais influência sobre você do que o próprio Deus. Homens, mulheres, o tempo é curto. Não dá mais para brincar com isso. Não há tempo para seguir o mundo e depois tentar ajustar-se às pressas quando Jesus voltar. A reforma do vestuário é parte da preparação do povo de Deus para o derramamento do Espírito Santo. Como você espera receber o Espírito Santo se está mais preocupado com as últimas tendências da moda do que com a pureza e a modéstia que Deus exige? Hoje, pela graça de Deus, você precisa buscar conhecimento sobre esse assunto. Precisa abrir os olhos e entender que o modo como se veste é integridade. Mulheres, vocês são chamadas a refletir a pureza de Cristo. Não há mais espaço para compromissos com o mundo. Se você quer realmente ser parte do povo remanescente, essa mudança precisa acontecer agora. Busque conhecimento sobre a reforma do vestuário, estude, ore, e peça a Deus que te transforme pela sua graça. A decisão é sua. Hoje, Deus está chamando você para um nível mais elevado de santidade, e o vestuário faz parte disso. Atenda ao chamado. Peça a Deus que te dê a coragem de mudar, que te dê a força para dizer não às modas mundanas, sim à pureza e à modéstia que Ele requer. Este é o apelo final. Não adie mais essa decisão, porque cada dia de conformidade com o mundo é um passo para longe de Deus. A hora da mudança é agora.